Oi, pessoal, tudo bem? Fazia tempo que a gente não fazia um episódio do NicoCast, e aí a gente decidiu fazer um bem diferente. Hoje vai ser, na verdade, um bate-bola, um bate-papo entre eu e o Marco, que é o fundador da Nicolela. E a gente vai também pegar as principais dúvidas que nós recebemos diariamente dos clientes e possíveis clientes, e a gente trouxe aqui para esse episódio que é super, super, super especial para vocês. Então, Marco, seja bem-vindo. Muito obrigado. Agora como entrevistado no NicoCast. Verdade. Então, a gente vai começar falando, queria que você se apresentasse para o público um pouquinho, e depois a gente vai começar a falar sobre a Nico. Tá, beleza. Eu sou o Marco, sou um dos fundadores da Nicolela. Na verdade, eu sou fundador da Nicolela. Depois de um tempinho, a Tata entrou. E tô na equipe de resultado, tô à frente da equipe de resultado, e é isso. Vamos lá, então vamos começar a falar como que surgiu a Nico, né? Carinhosamente chamada Nico por todos aqui que trabalham e clientes, mas a Nicolela Publicidade. Como que esse sonho, né, Tá. nasceu no seu coração? Tá, eu sou de Guarulhos, e aí, quando eu me formei em publicidade, a gente estudou na Belas Artes e tal, eu me formei em publicidade, trabalhava em outras agências, e aí eu falei, poxa, em Guarulhos não tem nenhuma agência boa. E tinha na época, acho que 35 mil, 40 mil empresas, alguma coisa do tipo. Uhum. E eu falei, pô, tem tanta empresa e não tem uma agência boa, é uma oportunidade. Aí eu abri a agência em Guarulhos, ficou em Guarulhos um tempão, agora a gente tá em São Paulo, nossa sede principal. Mas foi por conta disso mesmo. E aí você veio, né? Depois de um tempinho, acho que eu fiquei um ano sem... Na verdade, eu ficava um ano... Porque eu sou criativo, sempre fiz a parte de criação. Ele esqueceu que precisava de uma área comercial. Eu tinha um outro sócio que era criativo, então ficava os dois o dia inteiro olhando pra cara do outro, porque não tinha nenhum cliente, porque a gente não tinha um comercial. Aí eu lembro que você entrou, e aí você pode até contar um pouquinho como foi. Esse outro sócio, ele também estudou com a gente na Belas Artes, e os dois eram os criativos, mas não tinha área comercial. Sim. E eu sempre gostei muito da área de planejamento, atendimento, comercial, sempre. Eu fiz evento depois de um período da faculdade, então eu gostava muito de falar com o público e tudo mais. E aí eu tava trabalhando, e aí você me fez a proposta, porque ele sairia, né? Sim. E você precisava. E aí todo mundo falou, não vai, porque a gente já namorava. namorava, e não vai dar certo. E deu super certo, graças a Deus. A Nico tem 15 anos de história, uma jornada muito bonita. A gente já ajudou muitas empresas, muitos cases de sucesso. Então, vamos aproveitar e falar um pouquinho do momento mais desafiador dos nossos anos de mercado. Foram vários, mas qual que foi o mais desafiador? Bom, eu acho que a pandemia foi um pouquinho desafiadora, né? A gente achou que ia ser desafiador na pandemia. O primeiro mês foi um pouco, porque assim, a gente faturava X, e aí do nada a gente tava faturando 25 mil, porque a gente tinha muito cliente que era do segmento de evento, né? Então tudo fechou, e aí a gente perdeu esse monte de cliente, e assim, 25 mil não paga nada na agência, assim. A gente sempre teve uma equipe grande. E aí o primeiro mês eu lembro que eu dei uma surtada, não podia sair de casa, falei, pô, vou quebrar. E aí a gente foi assim, foi uma oportunidade também, né? Porque eu acho que o pessoal foi entendendo também a importância do digital para as empresas, né? Porque o pessoal estava muito conectado naquela época. O que você acha? Eu acho que também foi a pandemia, mas acho que a pandemia a gente achou que ia ser desafiador, e aí ela realmente foi uma alavanca pra gente. Sim. Porque a gente atendia muito São Paulo, né? Eram os clientes Guarulhos e São Paulo, Guarulhos e São Paulo. A gente perdia muito tempo de deslocamento em reunião presencial. E aí a gente teve uma virada de chave, porque as pessoas começaram a falar, eu preciso vender e tem que ser pelo Instagram, né? E aí todo mundo começou a procurar. Então a gente começou a expandir, a gente começou a atender Brasil todo. Inclusive, o meu repertório de gírias, ele mudou muito com o tempo. Então, eu tenho um pouquinho de cada área. Então, eu tenho o agarrado do pessoal de Minas, o humana do pessoal de Manaus, tá vendo? Então, a gente expandiu muito. A gente atende hoje empresas do Brasil todo e fora do país também, algumas. Eu acho que se não fosse a pandemia, a gente ainda estaria muito nichado na nossa região, porque as pessoas ainda tinham essa coisa de ter que ir até o lugar, de fazer reunião presencial. Então, ela foi uma virada de chave, com certeza. Eu queria perguntar também, né, que foi a nossa virada de chave, mas qual foi a campanha, o resultado que mais marcou a gente? Poxa, tiveram vários, hein? Tem muita empresa que a gente fez o parto, né? Nem que viu nascer, mas desde o logo, a escolha do nome, tudo foi a agência que fez, e hoje é referência de mercado. Tem várias empresas que a gente tem
né, nesse nosso portfólio que tem esse tipo de case. Bom. E tem uns bem legais. Esse é o case, são os cases mais comuns que a empresa... Existe o sonho de um projeto, esse sonho ele chega pra gente, a empresa a pessoa não tem nome, a gente faz o nome, faz o logo, faz identidade visual, e aí começa realmente a parte de verdade, que é criar estratégia para essa marca crescer, vender. Mas a gente teve vários cases que eu também guardo bastante no coração, por exemplo, não vou falar o nome da empresa, mas a gente teve uma que a gente conseguiu fazer... Esgotou 5.000 produtos em 24 horas do lançamento. Era de uma influenciadora grande, né? E aí ela lançou uma linha de produtos cosméticos, mas acho que era o Body Splash que tinha maior... É o perfume, né? O perfume, verdade. Então, o perfume acho que era o principal, era o que a gente tinha que fazer a campanha para dar certo, e acho que a gente conseguiu esgotar em 24 horas, né? 5.000 unidades, chegamos a 40.000 seguidores, ele foi um case muito bacana. A própria Nicolella é um case de sucesso. A gente fez um levantamento na semana passada de quanto que a Nicolella investiu nos últimos anos em tráfego pago, não, só tráfego pago. Orgânico a gente nem mensura, né? Porque a gente cria conteúdo diariamente. Sim. Mas no tráfego pago, e quanto que a gente teve de resultado, e pode contar pro pessoal. Então, a gente investiu cerca de 830 mil, né? E geramos 32 mil leads pra gente, né? Essas são as campanhas que a gente faz pra Nicolella. Então, o resultado é muito bom, né? Porque 32 mil leads são 32 mil oportunidades de negócio. A gente fechou muita conta. A equipe do comercial surda. E, bom, graças a Deus deu tudo certo, né? Então, a gente tem uma taxa de conversão muito boa também, que a gente sempre utiliza o CRM, isso é muito importante. Tem cliente que não tem, a gente chega começa a trabalhar com ele, não tem CRM, então é importante. E existe uma dificuldade muito grande em inserir esse hábito dentro a cultura, né? Sim. Muito difícil. Mas sem isso não funciona, né? E, bom, acho que foi um case muito bom, né? Então, a gente conseguiu ter um retorno em relação ao investimento maior que 10 aí. Então, Tô falando, né, para a maioria dos clientes que às vezes vem conversar comigo. Hoje eu quase não faço mais comercial, mas quando é indicação eu acabo fazendo. E aí eu falo, tudo que a gente faz para os clientes, a gente testa pra gente. A gente é cobaia de tudo, lógico. Cobaia de tudo, exato. Então a gente sabe realmente o que funciona e o que não funciona, pode confiar. E aí, voltando um pouquinho no começo da Nico, se a gente tem alguma história engraçada dos bastidores. Tem um monte de história engraçada. Pode contar primeiro aí. Deixa eu pensar. História engraçada da Nico. Nossa, no começo da agência... era eu e o Marco, não tinha equipe. Porque tinha ninguém. Não tinha ninguém. E nós tínhamos vários e-mails. E aí tinha RH, comercial, planejamento. E todos os e-mails vinham para mim ou para você. Porque não tinha equipe ainda. Depois, acho que de um ano, que a gente começou realmente a conseguir fazer as contratações. E também foi uma virada de chave para a Nicolella. E a gente também não tinha cliente, né? Então a gente dormia praticamente o dia todo, né? Então a gente... Fazia um pouquinho do comercial, que era o meu processo. Eu sempre tive processo da parte comercial, né? E aí depois a gente tinha o tempo livre, almoçava e dormia. E dormia, é verdade. Na primeira agência tinha um sofá. Esse sofá não conseguiu ir para todas as agências com a gente, porque ele já era muito velho. Então ele já, coitado, ele morreu era fruto de doação. Então na segunda mudança ele morreu. Mas ele era aqueles que era sofá-cama. Então às vezes a campainha da empresa tocava. A gente fechava ele rápido, arrumava o cabelo e voltava pra ativa. Eu acho que de engraçado é isso, né? A equipe é muito unida, então a gente tem nos bastidores muita coisa engraçada acontecendo, as pessoas se dão bem, é legal isso. É a essência da Nicolella. E aí, como é pra gente trabalhar lado a lado de empresas e perfis tão diferentes, né? Eu acho que é bem legal, desafiador. Eu acho que cada planejamento é um planejamento diferente, cada história é uma história diferente. É importante você se conectar com a história do empreendedor. Então, entender por que ele faz aquilo. Então, entender por que ele faz aquilo já puxa um gancho muito grande para criar a linha editorial dessa pessoa. E então, é legal porque a gente tem a oportunidade de trabalhar várias linhas editoriais,
vários tipos de campanhas diferentes também. E como a gente tem uma equipe extensa, então a gente consegue alocar uma equipe que faça mais sentido para cada cliente. Então, a gente tem uma redatora que ela tem mais a cara corporativa, a gente tem uma redatora que tem mais a cara, uma linha editorial mais divertida. Então, a gente vai conseguindo alocar a equipe melhor para cada cliente. Mas tudo eu acho muito da hora, né? Tem vários clientes diferentes, eu acho. Uma coisa que a gente via que acontecia bastante, e ainda tem bastante, são agências com foco em nichos. E aí eu acho muito estranho, porque aí fica toda a parte editorial, fica tudo igual, orgânico, né? E pago, fica tudo muito parecido. E aí você tá falando com vários concorrentes, fazendo coisa. Então, assim. E quando você tem esse tipo de prática, você acaba inflacionando o seu próprio mercado. Porque você vai lá, você faz várias campanhas, o mesmo lance em todas as campanhas, a mesma estratégia. Então, você vai saturando o seu mercado e vai inflacionando o seu mercado. A gente vai patinando. E a linha editorial na maioria das agências que fazem isso, ou todas, pode ser que alguma não faça isso, mas pelo menos as que eu conheço, é o mesmo conteúdo, basicamente, para o mesmo cliente. Replicado, só muda logo e a cor e manda bala. Então, eu acho que isso atrapalha um pouquinho nessa questão de performance mesmo, né? Por isso que quando a gente vai apresentar as soluções que a Nicole ela dá para os clientes, quando ainda ele não é um cliente da Nico, é tão importante a primeira e a segunda reunião. Porque Sim. É lá que a gente consegue entender a história dele, né? Então, por que ele teve aquele... Ele imaginou aquele projeto, quais soluções ele queria trazer para o mercado, né? O que tem dentro do coração dele. Porque quando a gente fala de projeto, a gente fala de propósito. Com certeza. E todas as contas que nós administramos, a gente vê que existe um propósito por trás. São pessoas apaixonadas pelo projeto e pra gente faz total sentido. A gente tem cliente de tudo quanto é gente. Tem cliente que é agro, médico, dentista, loja de roupa, cosmético. Fernando de Noronha, a gente tem Pousada e Fernando de Noronha. É bem distinto. Então a gente precisa... Não tem nada a ver um com o outro, né? É muito diferente. Uhum. Então, é legal a gente... E é um ponto importante também, né? A pessoa fala, como vocês conseguem fazer isso? Com o tempo, a gente criou processos dentro da Nico, que o planejamento inicial, ele é essencial para a gente conseguir identificar quais são os passos, o caminho das pedras para realmente ter sucesso. Sim. Bom, como que a gente sentiu a mudança do comportamento das empresas? Eu acho que também a gente pode falar dos consumidores na época da pandemia, que realmente foi um ponto-chave, assim, para o marketing digital. Bom, pode começar falando isso daí, acho que... Eu acho que a virada de chave foi porque as pessoas começaram a entender que não precisa ter um espaço físico. Você pode expandir a venda do seu serviço, da sua ideia, do seu produto para o Brasil inteiro. Então, eu acho que o plano de negócio das empresas conseguiram, né, se expandir com isso. E a gente ouvia muito no começo, porque eu era comercial e eu ouvia bastante, nossa, mas a agência é um mal necessário, que é o que a gente fala, coitada da contabilidade. Que também falam isso, né? E, gente, não. E aí a gente começou a ver que o pós-pandemia as pessoas falam, eu ouço as pessoas falarem hoje, eu sei que sem marketing digital, eu não vou conseguir fazer o meu projeto virar. Sim. Não vai dar certo, não vou ter sucesso. Porque realmente ele é essencial. E o marketing sempre foi essencial. Eu lembro que quando eu escolhi publicidade, eu escolhi porque eu sabia que era algo essencial para a estrutura do teu negócio. Não, é verdade. E a contabilidade também, né? Porque principalmente no Brasil aí, que tem tributo até dá com pau. Então, se você não tiver uma contabilidade boa, é meio complicado. Mas o marketing sempre foi essencial, né? E, bom, principalmente o marketing digital hoje. Acho que a gente fica muito conectado. A gente perde só para Filipinas o número de navegação mobile. De navegação mobile. Então, Inclusive, quem não faz isso, coloquem o relatório do celular de vocês para ele passar o tempo que você usa, que você navega. Você fica no celular, né? E realmente é assustador. O Brasil acho que tem uma média de 9h30 de horas gastas por dia, né? E é muito tempo. É muito tempo. Bastante. A gente não só trabalha, nosso lazer, a compra, tudo é feito hoje via navegação mobile. Isso influenciou bastante também nos formatos do que a gente entrega para os clientes, né? Totalmente. Eu acho que também, principalmente depois da pandemia, assim,
a gente começou a usar muito o formato de vídeo, né? Principalmente com Reels aí estourando. Então, quando a gente trabalha com vídeo, a gente tem que pensar em trabalhar uma historinha, né? Ter um storytelling, né? Para prender a atenção. Porque os primeiros segundos são mais importantes e também a atenção presa, a pessoa ver o vídeo até o final, ajuda bastante no algoritmo. Então, essa criação de conteúdo, essa linha editorial se tornou mais importante, né? Do que já era anteriormente. Aí, puxando já esse gancho, né? Eu ia perguntar, dentro do jogo do marketing digital, o que mudou daquele período para cá? Eu acho que foi realmente essa questão dos vídeos. Os vídeos, Sim. As pessoas cada vez mais imediatistas, então os vídeos precisam ser curtos, eles precisam ter aqueles 3 segundos de gancho. Um gancho forte. Vontade. Sim. Eu acho que, assim, diariamente a gente vê dentro dos insights, tanto do tráfego orgânico como do tráfego pago, que os hábitos de consumo e os hábitos de uso das pessoas dentro das mídias sociais, elas vão mudando aos poucos, né? Sim. Então, a parte externa influencia, né? Então, a gente tinha horários de pico que funcionavam muito bem na época. Isso muda toda hora também. Muda muito. Agora não, já mudou bastante, já mudou umas 3 vezes o próprio algoritmo. Sim. Ele muda bastante. E aí isso também influencia na forma com que você vai produzir conteúdo e como as pessoas também estão consumindo tudo isso. Acho que basicamente isso, né? Sim. Bom, aí aproveitando que a gente falou um pouquinho sobre o nosso investimento dos últimos anos versus os nossos resultados, né? O que esse case, na verdade, ensina sobre consistência no investimento do marketing digital? Então, acho que tudo na vida, né? Você tem que ter consistência, frequência e paciência, né? Então, no começo, a gente colocou uma verba que era bem pequenininha e a gente tinha um combinado. Todo mês a gente aumenta 10%. Não, nunca é 10%. Sempre é mais. Só que aí eu ia lá e aumentava um pouquinho mais 10%, às vezes 20%, às vezes 30%, mas a gente ia aumentando gradativamente mês a mês. E eu acho que essa é a grande receita, sabe? Você entender como você faz para vender, e às vezes o canal principal não é o mesmo, às vezes pode ser Facebook, às vezes pode ser Instagram, às vezes pode ser TikTok, às vezes pode ser YouTube, às vezes pode ser campanha de search. E aí, a hora que você entende qual é esse canal principal que te traz mais retorno, vai com vontade, coloca dinheiro lá que vai dar certo. Por isso que quando a gente não vende pacote nem plano. Não. Porque isso realmente não funciona. É o que eu costumo falar. A mesma receita não funciona igual para todo mundo. Sim. Né? Então, você vai precisar entender esse seu mercado, o projeto, as metas, o público-alvo. E aí, criar um planejamento em cima disso, baseado nisso. E o nosso principal alicerce sempre foi resultado, né? Não só no case da Nicolella, mas para todos os clientes. É óbvio que resultado, ele pode pegar aumento de ticket médio, receita, posicionamento. Pode ser um monte de coisa. Então, por isso que é tão importante. Tem cliente que quer ser influencer, então o aumento de base também às vezes é importante, né? Sim. Tem bastante cliente nosso que é influencer, né? Influencer, e aí, quais são as principais métricas que a gente prioriza quando a gente realmente vai mostrar a questão do resultado, né? Pô, aí depende, hein? Depende muito do foco do cliente, né? Eu não sei. Eu acho que se for uma loja de roupa, por exemplo, a principal métrica é venda. Não tem muito como fugir. Agora, se for por exemplo, um influenciador, a gente tem outras métricas que a gente pode trabalhar. Por exemplo, aumentou a base, aumentou o engajamento, aumentou a retenção nos conteúdos. Então, tudo isso a gente pode utilizar também. O que você acha? Não entendi. Eu acho que assim, a grande virada de chave, né, do marketing digital pro empresário, né, que investe, ele hoje conseguir mensurar tudo. Sim. Porque quando óbvio, né, a gente tinha, por exemplo, antigamente, jornal, rádio, revista, TV, existia uma tiragem, uma média que eles colocavam lá, mas ele não conseguia falar exatamente quantas pessoas ele impactou e quantas pessoas vieram, né, comprar aquele produto, aquele serviço, aquela ideia por conta disso. Era mais no feeling, né? É no feeling, exatamente. E aí, quando a gente fala de marketing digital, por exemplo, quantas pessoas vieram da minha campanha do óculos? Quantas pessoas compraram esse óculos? Vieram 100 mil pessoas, dessas 100 mil pessoas, sei lá, 20 mil compraram óculos, entendeu? Outras não. Então, a gente consegue explicar para ele, talvez não, e a gente consegue entender
aonde a gente precisa ajustar para aumentar essa retenção, essa quantidade de venda. Então, eu acho que isso é uma grande sacada, é a gente conseguir mostrar esse resultado. Tudo é traqueável, né? Tudo é mensurável. Isso é muito bom, né? Como você falou, antigamente era tudo muito no feeling. E às vezes, sei lá, tem flutuação de mercado, muitas coisas que influenciam também no resultado. E a gente não conseguia mensurar. Por exemplo, sei lá, tinha cliente de academia. Aí fazia uma campanha na revista, mas saiu no jornal e ele panfletou. Aí saiu no jornal sei lá, da Globo lá, que era importante fazer academia. Como é que chama o jornal de domingo na Globo? Não assisto mais televisão tanto assim. Fantástico. Do Fantástico, que era importante, academia, nananana. Pô, na segunda-feira muita gente vai fazer matrícula, porque fica com remorso, fica com aquilo na cabeça. E às vezes não é o jornal, não é... Então, hoje com a internet a gente consegue traquear exatamente qual é o veículo que levou à compra, né? E é muito mais intencional também. Sim, né? com certeza. Hoje ele consegue identificar o que naquele momento da sua vida você está precisando. Então, por exemplo, estou pesquisando agora a viagem. Então, toda hora ele me mostra conteúdos de quem já foi para aquele lugar, em lugares que eu tenho que conhecer, passagem. Então, ele começa a te criar uma atmosfera que você precisa resolver isso o quanto antes. Então, o desejo já foi criado. Já tá lá. Agora é só o cartão cantar. E aí, quando a gente fala da nova era do marketing digital, por que a gente também... Vamos falar um pouquinho sobre... isso é polêmico. Sobre influenciadores. Então, por que aqui na Nico a gente acredita que os micro-influenciadores e os UGCs, eles performam melhor hoje do que um grande influenciador? Número, né? Então não tem muito o que fazer. Nem acredito, eu tenho certeza. Lógico, tem influenciador grande que é super engajado, que entrega muito bem, que faz um conteúdo legal. Mas, infelizmente, é a minoria. Então, se a gente for parar a pensar na média, o micro-influenciador tem um engajamento muito maior, tem menos gente, mas essas pessoas que estão lá engajam muito mais percentualmente em relação a um grande influenciador. E também tem muito mais conexão com o público, né? Então, é um público menor, mais nichado, mais conectado. Então, a chance de funcionar é muito maior. E aí, o que a gente faz aqui? A gente pega vários desses micro-influenciadores e aí a gente faz um time. Cria um time, uma seleção, não sei, enfim. E aí a gente trabalha com conteúdo com esses micro-influenciadores ou o GC. O GC também é muito legal, né? Tá sendo muito utilizado agora, né? Quer explicar um pouquinho como funciona o GC? O GC, na verdade, ele é um ele não necessariamente vai colocar aquele conteúdo dentro das mídias sociais dele, mas ele vai criar o conteúdo como prova social. Então, ele vai experimentar esse produto, ele vai mostrar como que funciona, depois você vai utilizar aquilo como uma prova social. E aí ele tem uma narrativa diferente, um prisma diferente de quando a gente mostra nosso serviço, nosso produto. Sim. O GC ele vai mostrar com a visão dele. Então, isso é bem legal. Né? Eu acho muito legal. A gente já trabalhou, inclusive, nesse case do influenciador, da influenciadora que a gente trabalhou. Performance. A gente trabalhou 3 coisas muito fortes dentro desse case de sucesso. O primeiro foi orgânico, criação de conteúdo, feito pela agência, criação de conteúdo feita por ela, criação de conteúdo feito por UGC. E criação... micro-influência. E micro-influencer e a parte do tráfego pago. O tráfego pago também foi bem forte. Então, eu posso falar que foi uma receita, assim, que deu super, super certo. E na época era embaixadora, né, que a gente chamava as embaixadoras. E é uma coisa que a gente vê que é uma tendência que vem crescendo. Então, marcas de médio e pequeno porte estão trazendo embaixadoras para as marcas. E qual é a grande sacada? Você pegar pessoas que têm a essência da marca e trazer essa nova visão dela, né, para novos públicos. Sim. Não é que você vai parar de fazer tráfego pago, que você vai parar de trabalhar os seus conteúdos que você faz do dia a dia. Isso é um plus para a marca, né? Então, eu posso falar que é o que dá a liga, né? A gente testar um pouco de tudo. E a gente, inclusive, era uma pergunta que eu ia fazer, né? Então, como isso é relacionado com o tráfego pago e orgânico? Super relacionado. Porque assim, se você não tem um tráfego... Se você não tem um engajamento legal... a sua campanha de tráfego pago ela se torna mais cara, porque o próprio algoritmo vai entender que você não tem um conteúdo relevante, então ele vai mostrar menos as suas campanhas. Então é super importante que você tenha uma linha editorial que atraia os seus clientes, né?
E principalmente que gere base. Então, que traga gente para o seu Instagram, por exemplo, para aumentar a base. Por quê? Porque a base é muito mais fácil de vender. Então, a gente pega essa base, por exemplo, a gente faz conteúdo para gerar base. Então, conteúdos de valor, conteúdos mais voltados para... Não tanto para vender, mas mais voltado para ou entretenimento, ou explicativo, talvez. E aí... traz a base para dentro do Instagram e trabalha no remarketing com essa base. Então, o pessoal que já está conectado no Instagram, o pessoal que já conhece a marca, a gente consegue impactar com as campanhas de tráfego pago. Isso funciona super bem, porque a pessoa já tem uma tendência a consumir aquele conteúdo e, consequentemente, comprar, né? E aí, a grande diferença de você ter seguidores e de você ter uma comunidade. Sim. A comunidade é uma comunidade engajada, então... Inclusive, ela indica a sua loja, o seu serviço para outras pessoas. Então, é muito legal. Legal. Bom, que tipo de conteúdo humanizado realmente conecta com o público? Gente, não existe uma receita, cara. Não sei, eu acho que essa pergunta você responderia melhor que eu, mas eu acho que brasileiro gosta muito de humor, né? Muito. Se a gente for parar pra pensar as contas que tem maior número de seguidores aí, grande parte é voltada ao humor. E se a gente parar para pensar na publicidade de tempos atrás, quando a gente tinha, por exemplo, a própria TV como era muito... o maior canal, né? Todas as campanhas de humor eram as que mais viralizavam. As que a gente lembra, né? A gente fez, inclusive, um conteúdo para a Nicolela que a gente perguntava quais eram as campanhas que as pessoas mais lembram. E todas elas eram voltadas para o humor, né? É verdade. Então, o humor é uma coisa que funciona muito. Por isso que o brasileiro gosta tanto de trend, né? Sim. Aí a gente tem que ver se adapta ao seu negócio. Isso é um ponto muito importante. Porque às vezes, sei lá, tipo, tem agência, tem cliente que vem pra gente e fala assim, pô, eu sou médico, eu não sou tão brincalhão assim, então aí sou uma pessoa mais sisuda e tal, e aí a outra agência pedia pra fazer uns conteúdos brincando, assim, então não tem nada a ver com a pessoa em si, sabe? Então é muito importante que a gente bote a cara, que o cliente apareça nas mídias sociais, mas com uma linha editorial que tenha a ver com ele, né? Porque senão fica muito desconectado, talvez, sei lá. Exatamente. Vamos aproveitar que você está falando disso, né? E aí a gente pode falar do poder do que eu chamo aqui na agência de SEOfluencer. O que é o SEOfluencer? Pode falar. Não, fala você que é a SEOfluencer da Nico. Bom, o SEOfluencer, ele é... O brasileiro, ele compra de quem coloca a cara. Inclusive, isso é uma frase bem conhecida do Adib, da CIMED, que é um case de sucesso referente a SEOfluencer, né? Ele e a Carla, que é a irmã, né? Que são que estão à frente da CIMED. E a gente tem outros, por exemplo, o Luciano da Van, o próprio CEO também da Cacau Show. Todas essas marcas, se você for parar para ver o perfil do CEO, é muito mais engajado, tem muito mais seguidor do que a própria marca. Porque o brasileiro compra de quem coloca a cara. A gente quer ver o que tá por trás, qual é a essência, né? Não, e assim, falando da gente mesmo, se a gente no começo, a gente criava umas campanhas de remarketing, fazia vídeo meu e seu. Fazia uns vídeos com você e fazia uns vídeos comigo. Você ficava toda nervosa para gravar os vídeos. E eu, de boa, gravava os vídeos tranquilão. Jogava a campanha para rodar. Eu nunca converti nada. E ela convertiu um monte. Então, também essa conexão ela tem que ser genuína. Ele né? fica muito bravo quando falam que eu sou a alma da Nicolela, porque a Nicolela foi fundada por ele inicialmente, mas é muito importante isso. As pessoas querem ver quem tá por trás, né, qual é o propósito, a essência. Isso é muito importante. A gente fala de mundo virtual, mas a gente quer trazer as pessoas para dentro da empresa. Para dentro dos bastidores, que faça parte, né, da produção de conteúdo. Não, e você é muito mais comunicativa que eu, né? Não tem nem comparação. Tanto é que eu sozinho não conseguia um cliente, porque eu não, sei lá, minha característica nunca foi muito Nossa, eu acabei de lembrar de uma coisa bem engraçada do começo da agência, que foi uma pergunta que eu fiz agora no começo. Que se tinha alguma coisa, uma história engraçada, tem no começo. Ele sempre foi criação. E criação é chato pra caralho. E aí o cliente falou assim: a gente não tinha cliente, eu consegui, na verdade,
Era um job, né? Não era um projeto grande, mas era um job importante. E aí você criou e ficou bonito, ficou impecável, como sempre. Mas aí o cliente pediu alteração e você falou, não vou alterar. Você vai alterar sim, você já tá alterando. Pior que é verdade. Mas assim, criação, normalmente, para conversar com o cliente é um pouco complicado. Porque casa de publicitário não tem campainha, né? Sabe? É para o pessoal bater palma na frente. Então o pessoal tem o ego inflado. Principalmente o criativo. Como eu sempre fui criativo, principalmente no começo da agência, depois eu fui pivotando aí um pouquinho para outras coisas. Mas, nossa, a Thalita me proibia de falar com os clientes. Assim, falar, não conversa, porque é melhor que eu seja só porta-voz. Isso, melhor. Bom, e o que a gente faz, né? O que a gente normalmente aconselha alguém que tem vergonha de aparecer? Gente, eu morro de vergonha de aparecer. O conselho se tem mais vergonha de aparecer ou você quer ganhar dinheiro, né? Às vezes você não tem muito o que fazer hoje em dia. Se você quiser... Tem muita marca que usa uma outra pessoa para ser a cara da empresa. Mas precisa humanizar de alguma forma. Precisa humanizar de alguma forma. Não é a melhor opção, eu acho. Talvez a melhor opção é ser alguma pessoa que é nativa mesmo da empresa, ou CEO, ou um gerente que está lá há bastante tempo. A gente tem alguns cases que realmente, por exemplo, que loja de roupa acontece bastante. A dona, ela era a modelo da loja de roupa. Então ela ia lá, fazia o provador, fazia o vlog do dia, o review e tal, bonitinho, e vendia pra caramba. Ela começa a vender mais e aí começa a ter a necessidade de contratar outras pessoas, ou porque ela acha que se ela contratar uma modelo, vai vender mais. E aí troca ela, que tinha uma conexão muito boa com o público, e coloca uma modelo e alguém xão lá. E começa a perder performance, porque não tem mais aquela conexão. A conexão foi feita com a pessoa, né? As pessoas se conectam com pessoas, né? A gente tem sites, assim, muito claros disso, né? Por exemplo, campanhas que a gente utilizou o vídeo que o fornecedor mandou e vídeos que foram feitos pelo cliente. Normalmente, o vídeo feito pelo cliente, disparado, ele tem muito mais performance. Normalmente não, acho que quase sempre, né? Porque, e mesmo assim, às vezes o vídeo do cliente, ele é um vídeo muito mais amador do que do fornecedor, porque o fornecedor, às vezes, tem mais recurso, aí faz esse vídeo com estúdio e tal, uma coisa mais, com modelo. E aí o vídeo que é feito de uma forma mais true, realista mesmo, ele tem muito mais engajamento e, consequentemente, vende mais, né? A gente pode até associar, por exemplo, o influenciador digital, que parece que a vida é toda perfeita, não tem perrengue, é inacessível. Uma hora você fala assim, cansei, sabe por quê? Eu todo dia tenho um perrengue pra resolver, não tem nada a ver a vida dela ou dele comigo, eu vou parar de seguir. E é exatamente isso, porque a gente quer ver a realidade. Então, assim, os bastidores, os momentos autênticos, eles funcionam pra criar conteúdo. Não coloquem isso na cabeça. Se o cliente começa a trabalhar com a gente, ele fala assim, eu vou contratar um videomaker pra fazer meus conteúdos semanais. Poxa, se você não tiver ninguém para te ajudar a produzir, você tiver dificuldade de mexer no celular ou numa câmera, aí a gente até aconselha, mas assim, em último caso, porque normalmente aquele cliente que foi lá no começo, colocou o celular no tripé... Às vezes nem no tripé, né? Tá apoiado na caixa de sapato. E aí aconteceu e os vídeos foram melhorando. Então, eu acho que o ponto comece. Melhor feito que perfeito. A gente falou disso hoje. Senão a gente nunca faz, a gente nunca sai do lugar, né? E é bem isso que o Marco falou também, é gostar de ganhar dinheiro. Porque nossos cases de sucesso, todos que viralizaram... Foram dessa forma, né? Foram dessa forma. Bom, e aí a gente falando um pouquinho sobre o comportamento do público nas redes sociais, você até pode falar mais do que eu, porque o tráfego pago, ele é... mais analítico nessa forma, né? Exato. O que faz um conteúdo ser chato pro público? Acho que conteúdo sem conexão, né? Eu acho que o maior erro, assim, é a galera fazer muito conteúdo voltado para produto ou serviço. Então, não trabalhar a conexão com o cliente. Então, o conteúdo que não tem conexão, ele é chato. Então, para ter conexão, o primeiro passo é entender qual é a dor do cliente. Então, a galera fica muito preocupada em vender a furadeira,
mas não vender o furo, né? Então, você tem que entender o que a pessoa precisa realmente. A pessoa precisa do furo. Então, não adianta você ficar explicando 2 horas da furadeira, porque isso não é tão importante assim. Então, o importante é você entender as dores do cliente. A partir do momento que você sabe as dores do cliente, você traça um planejamento. Aí, desse planejamento, a gente traça uma linha editorial que faça sentido para o cliente, do cliente, no caso. E é isso. Aí, sim, perfil que só mostra o que você vende é muito chato. Porque tem hora que você fala, não tô afim de comprar. Sei lá, eu queria ver a tua equipe, eu queria ver outras coisas, né? E não gera conexão, porque a pessoa sabe que toda hora você tá vendendo. Meu, tem uma menina lá, eu não sei como é que ela chama, eu esqueci agora, que ela tem uma pastelaria. É uma japonesinha. E os conteúdos... Já vi. E os conteúdos são bem legais. Nenhum ela fala assim, aqui tem pastel de palmito. Não, é sempre conteúdo. E tem um pouco umas sketches meio The Office, assim, sabe? Com a cara de The Office. Meu, engaja muito. E aí, meu, é uma pastelaria. Você fala, caraca, que conteúdo eu vou criar pra uma pastelaria, né? E aí, se você tem um pouquinho de criatividade, não. No caso dela, é bem criativa, é muito da hora. Você acaba achando, né, uma forma de criar conteúdos que são legais, independente do nicho que você tá. Exatamente. A gente já viu campanhas que erraram feio nesse ponto? Um monte, né? Todo dia chega cliente pra gente que... A maioria chega errando, né? Chega errando, exato. Ainda bem, né? Porque a gente ensina o caminho das pedras. Mas normalmente o cliente só posta... Ou ele não posta nada. Ou eu tava numa agência que falava sobre matemarketing, sei lá. Eles inventam Tem os gurus, né? Porque eles acham que... vender é matemática. Vender não é matemática. Vender é conexão. Nunca foi matemática. Isso não existe em publicidade. Isso não existe em comunicação. A matemática depois a gente usa para compilar dados e fazer otimização. Mas o mais importante sempre vai ser a conexão. Então, eu acho que erra muito na questão dos criativos, principalmente se a gente for parar a pensar de uma forma mais analítica. Os criativos, acho que erra bastante. O pessoal faz um negócio muito, muito engessado, com pouca conexão. E, bom, eu acho que principalmente isso, né? E aí, como que a gente equilibra, né? Venda e esse conteúdo com cara de entretenimento? Aí depende muito, né? Depende muito do cliente. Porque, assim, primeira vez... A gente começa com os testes mais ou menos uma métrica 70-30. A gente usa essa métrica até hoje. Porque quando a gente começou, não tinha insights, não tinha lá o painel explicando. A gente começou o Facebook e só tinha página para pessoa física. E a gente começou a falar. Não, a gente é muito velho, né? Eu lembro que a gente tinha os clientes, a gente estava na praia, a gente pegava o computador assim na areia, postava pro cliente. A gente tá desde o começo do Facebook, né? Então, 70-30 é uma métrica que, inclusive, a gente usa até hoje. Alguns clientes são bem resistentes. Eles querem só mostrar. E ele acha que se um dia ele postar alguma coisa sobre conteúdo, entretenimento, ele vai perder venda. E pelo contrário, né? Não, mas explica a métrica 70-30 um pouquinho melhor aí pra nós. 70%, né, sobre as principais dores do cliente, gaps do segmento, oportunidades, conteúdo de valor, trends. E 30% falando sobre seu produto ou seu serviço. Aí você vende seu peixe nesses 30%. Nos 70%, você vai vender. Você vai usar um call to action, enfim, uma série de estratégias para você conseguir vender, mas vai ser de uma forma mais sutil. Sim, com certeza. O próprio Instagram vai entregar mais também esse tipo de conteúdo. O próprio TikTok também vai entregar mais esse tipo de conteúdo. Sim, o YouTube, qualquer plataforma, né? Trabalha desse jeito. Bom, agora na prática, se a gente fosse começar uma empresa hoje, qual seria o passo número 1? Depende, né? Empresa do quê? Vamos lá. Vamos falar que é uma loja ou de roupa ou uma pet, vai? Tem quanto dinheiro aí? Tem R$100 mil para começar essa empresa. Tá, R$100 mil. Bom, primeiro eu não faria loja física. Eu faria um e-commerce, vai gastar uns 10 conto fazer um e-commerce legal. Compraria um estoque aí de 20 a 30 mil, e aí ia sobrar 60 ou 70 mil, guardaria esses 60, 70 mil. Então, se eu tenho um estoque aí de 20 a 30 mil, para ser saudável, eu tenho que
vender esse estoque aí mais ou menos entre... Se for 20 mil, eu tenho que ter um estoque de 20 mil, mas eu tenho que vender no final por 40, para pelo menos ter o dobro desse investimento. E aí, para eu vender por 40, eu tenho que entender que eu vou gastar para vender esses 40 mil. Então, eu vou gastar mais ou menos entre 4 a 6 mil reais. Isso é uma média, lógico, né? Tem cliente que é menos, tem cliente que é mais, mas para você iniciar, é legal a gente pegar algumas métricas que já existem. Então, eu compraria 20 mil, 30 mil de estoque, abriria o e-commerce e o resto ia guardar para a verba de comunicação. E conforme fosse vendendo, eu também guardava 10% aí desse lucro para ir fazendo um montante aí para a verba de comunicação. Acho que seria isso, basicamente. Agora a gente volta e a gente fala como que normalmente o empreendedor brasileiro faz isso. Ele pega e ele gasta os 100 mil reais pensando em toda a parte de estrutura, estoque, que normalmente estoque... É um erro comum. A pessoa não sabe o que ela vai vender. Abre uma loja física, coloca lustre de cristal. Chama um arquiteto, gasta uma fortuna. Não que isso seja errado. Não seja errado. Mas a gente sabe que tem um investimento limitado para isso acontecer. E aí, quando ele tiver já todos os recursos esgotados, ele fala, agora eu vou vender. Agora eu vou vender. É a parte mais importante, né? Sim. É a parte mais importante. Como e não tem almoço grátis, né? Se você quer vender, você vai gastar um dinheirinho, não tem jeito. Exatamente. Tá, vamos lá. Então, quando a gente fala também, como a gente combina as estratégias de orgânico e pago de forma inteligente? Bom, o orgânico anda de mão dada com o pago. Se você tem um bom engajamento orgânico, consequentemente, o seu tráfego pago vai ser bom. Principalmente porque você vai saber o que engaja de forma orgânica e provavelmente aquilo é o que vai vender. Então, por exemplo... Loja de roupa. Hoje é muito voltado a review de produto, mostrando a peça, o tecido, o acabamento. Esse é o tipo de conteúdo que organicamente vai bem e nas campanhas ele também vai bem. Então, quando a gente tem um engajamento orgânico bom, consequentemente, as campanhas irão bem. Então, tudo começa por você, de novo, fazer um planejamento, entender quem é seu público e ter uma linha editorial legal. E também o Instagram entende se você é relevante ou não. Então, se você tem um engajamento orgânico horroroso, ele vai entender que aquele conteúdo não é relevante. Aí você vai patrocinar aquilo e ele já entendeu que aquilo não é relevante, sabe? Então, você acaba pagando muito caro, aí o custo de conversão sobe muito, o custo de aquisição de cliente sobe muito, então não faz muito sentido. E acho que isso é um ponto importante a gente falar, que quando a gente começou na agência, a gente sempre vendeu uma solução completa para o cliente. A gente nunca separou orgânico de tráfego pago. Muita agência ou só faz a criação de conteúdo, ou só faz a parte do tráfego pago. E aí fica com uma lacuna, um gap enorme para o cliente e nunca funciona, porque elas não estão conectadas. Aqui, as equipes estão participando do projeto e troca figurinha. Então, o pessoal de social vai falar, fulano do tráfego pago, isso aqui viralizou muito do cliente, isso aqui a gente postou e você acha que funciona talvez a gente testar aí 7 dias? Não cai muita coisa assim. Então, muita coisa funciona assim. E normalmente isso não vai acontecer. A gente já trabalhou em parceria com outras agências que faziam, por exemplo, tráfego, enfim, mas a gente sabe que não é o ideal. É que para você ter toda essa solução completa é muito caro para a agência, né? A gente sabe qual que é o investimento em pessoas, em processos, em sistemas. Uma equipe gigante. A equipe é gigantesca. Mas a gente sabe que é isso que também que torna o nosso trabalho diferente e que gera resultado de verdade. Não, com certeza. E aí a gente vai falar um pouquinho de tráfego pago. Eu sempre, inclusive, recebo sempre essa pergunta. Se o tráfego pago tá matando o orgânico. Eu acho que mais o contrário. Se o orgânico for ruim, você mata seu tráfego pago. Agora, o tráfego pago, ele entra para fortalecer o orgânico, né? Então, ele entra aí como um grande impulsionador do orgânico. Então, se você tem o orgânico bem estruturado, legalzinho, o tráfego pago vai ajudar bastante. Sim, eu também acho. O orgânico, ele trabalha branding, ele trabalha posicionamento, ele trabalha autoridade, ele desperta desejo, ele cria conexão, e o tráfego pago vem para dar um empurrão e falar, vou mostrar isso para mais pessoas. Ou para converter, às vezes você tem uma pessoa, não sei, um arquiteto, e aí ele vai fazer um monte de conteúdo falando sobre arquitetura, mostrando que ele é uma referência e que ele tem bastante conhecimento sobre aquele assunto. E as pessoas vão engajando naquele conteúdo, não porque
querem contratar um arquiteto naquele momento, mas porque aquilo é interessante. E depois ele cria uma campanha de remarketing para essas pessoas que já foram engajadas. Mas aí é uma pessoa que já conhece ele, já tem uma conexão muito grande. Então o custo de aquisição de cliente vai lá para baixo, né? Então funciona super bem. Ele acha que eu sou milionária. Ele mostra iate para mim, castelo pra eu bilionária, comprar, né? Bilionária. Castelo em Paris para comprar. Eu mostro para ele direto. Eu falo, eu não sei que surto é esse que ele acha. E aí eu fico lá engajando, aí ele mostra mais. Vai mostrando mais. Às vezes ele tá vendo o futuro, você vai saber. Amém. Vamos profetizar isso. E aí a gente fala muito pouquinho na agência para os clientes de métrica de vaidade, né? Conta o que é a métrica de vaidade. Eu acho que o número de seguidores é a maior métrica de vaidade, né? Eu acho que curtida, engajamento, qualquer tipo de engajamento que você tem não é métrica de vaidade. Eu acho que é super importante. Mas o número de seguidores em si, às vezes é. Porque, de repente, você tem um nicho que é super segmentado, você não vai explodir, você não vai ter 1 zilhão de seguidores, porque é super segmentado. Aí o mais importante é você entender quais são as métricas que fazem sentido para você. Normalmente o engajamento sei lá, salvamento é importante, comentário, compartilhamento. Então, essas métricas são importantes. Não sei, o que você acha? Eu acho, até, por exemplo, a gente atende muito público que trabalha com nicho A, e normalmente esse público não é um público que engaja. Engaja muito, isso é verdade. Né? Então, quanto mais alto é o ticket médio do seu produto, do seu serviço, esse público vai engajar menos. Então... é importante a gente... Porque o cara que é rico, ele não precisa falar assim... Rico de verdade. Né? Eu não fica falando, eu sou rico. Ele olha, e aí a visualização é super importante, porque você tá vendo que as pessoas estão vendo, e aí você consegue ver o quanto a pessoa viu do seu vídeo. Então, ela viu mais de 75%. Então, a pessoa se interessou pelo vídeo, mas ela não teve nenhum tipo de engajamento. Mas por quê? Porque talvez esse público não engaja. Ele assista, ele consuma, mas ele não engaja. E aí você tem que entender qual é o cliente do seu cliente, né? É o que você falou, público engaja super pouco. Direto, o cliente fala assim, mas poxa, teve bastante alcance, visualização, mas as pessoas não... elas não comentaram, elas não curtiram, elas não mandaram. Mas você tem que olhar pra dentro e falar, o meu cliente, ele faz. E às vezes o processo estético custa 50 mil. Aí você fala assim, essa pessoa não vai engajar, assim, né? Ele não quer aparecer, né? Ele não quer... Bom, a gente pode falar um pouquinho também da questão do se um influenciador grande hoje, ele vale o investimento. É só pergunta polêmica, né, povo? Se o influenciador grande ainda vale o investimento ou é dinheiro jogado fora? Depende. Tem influenciador grande que ainda é muito bom, mas são poucos. Acho que é a minoria hoje, né? E eu acho que na maior parte das vezes é um dinheiro jogado fora. Porque assim, você fica com um story jogado lá no meio da demanda que ele posta do dia a dia e as pessoas... Com cara de publi. Com cara de publi. As pessoas sabem que aquilo é uma publi, porque você precisa colocar lá que é uma publi, existe lá, e é sempre o mesmo formato, né? Você fala do produto, e tem o cupom e o link, tipo... E é isso. Aí você fala, poxa, eu criei essa marca com muito carinho, com propósito, e eu quero que as pessoas que falem dela entendam essa essência. Sim. Né? Se conectem comigo, entendam isso para conseguir... não existe vendedor melhor do que o cliente que entendeu isso, comprou, ficou satisfeito. Ele vai passar isso para frente. Com certeza. Então, às vezes faz muito mais sentido, né? Às vezes, por exemplo, um próprio cliente que é um micro-influenciador, que tem uma comunidade mais engajada lá no perfil dele, ter acesso a essa marca como... uma publi, do que um cara gigantesco. Não, com certeza, com certeza. Tem uma influenciadora, eu não lembro o nome dela, mas ela é do humor e eu acho genial também o estilo de conteúdo que ela cria, porque você sempre começa a assistir o conteúdo e aí só no final você descobre que é uma publi. Então, tipo, ela cria toda a narrativa, é super engraçada. É aquela que faz o nome das pessoas no corporativo, né? Ou quem que parece. É verdade. O noivo dela é sonâmbulo, então é bem engraçada. E eu acho bem diferente, porque ela entendeu que uma publi jogada lá como Reels pro público dela não ia funcionar. E aí que eu te falo, ela entende quem é o público dela. Sim. Né? E aí ela cria conteúdo, mesmo quando é publi,
pensando naquele público. E é isso que a gente precisa fazer em todas as marcas. Então, quando você for escolher, se você for escolher um influenciador, você pensar nisso, consumir o conteúdo dele, ver se faz sentido para você. Com certeza. Bom, agora outro conteúdo. Nossa senhora, só polêmica aqui. Agências que prometem resultado rápido em 30 dias. Golpe ou estratégia válida? Ah, dá uma olhada no Reclame Aqui delas, né? Você vai ver se é golpe ou se é estratégia válida. Não existe isso, né? 30 dias não existe pra nada. Mesma coisa que o professor de educação física vê o cara que nunca treinou e fala assim, daqui 30 dias você vai estar shapeado. É impossível. 30 dias a gente tá engatinhando, assim. Acabou de fazer o planejamento, começou a postar as primeiras coisas. Tá no teste A ainda. Tá no teste A, não compilou os primeiros dados. Então, dizer que é impossível é mentira, mas você prometer isso para todos os clientes, aí é complicado. É um caso ou outro aí que a gente já aconteceu na agência. Por exemplo, sei lá, é um cliente que tem um produto muito bom e você sabe... e você sabe como vender aquele produto. Você já teve outros cases parecidos, então você já tem ideia da estrutura de vendas daquilo e tal, e aí você manda ver. O que acontece é que a maioria dessas agências aí que... eu tenho 800 mil clientes. Aí, bom, na maior parte das vezes quem vai atender você é o júnior do júnior do júnior. Então é uma pessoa com a capacidade de execução muito baixa, e a gente vê muito isso acontecer. Eu acho que é o que a gente vê mais no nosso dia a dia, né? Chega um lead e ele fala, eu trabalho com a agência X e tal, poxa, mas eles não conseguem, sei lá, já gastei tantos mil, não vendi nada. Você fala assim, mas como você gastou tantos mil e não vendeu nada? Não vendi nada. Aí você vai ver, abre a campanha do cliente, é um show de horror. Uma vez a gente pegou uma campanha de uma dessas agências grandes aí. É concorrente nosso. Eles são campeões do Reclame Aqui. E aí o procedimento estético custava 50 mil reais. Esse cliente vendia um procedimento estético que custava 50 mil reais o mais barato. E aí no Google Ads você consegue segmentar o público por renda familiar. 90% da verba que ele utilizava era para pessoas com menor renda no Brasil. Então, imagina que a pessoa que ganha um salário mínimo conseguiria pagar um procedimento estético de 50 mil reais. Então, era totalmente equivocada a campanha, né? Tinha um outro erro essa campanha, porque eu lembro desse case. A gente fez uma reunião pro cliente, para ele entender o que estava acontecendo, para depois ele repassar. Ele vestiu uma bala e não tinha vendido nada. E aí também, porque esse público dele eram mulheres trans. Sim. E aí, na parte também de segmentação sexo também estava totalmente errado. Sim. Então, o que na maioria das vezes acontece? Existe, às vezes, se a agência é um pouco maior, existe uma pessoa que só vai vender a solução para você, depois vai repassar isso para uma outra equipe. Essa outra equipe vai ter que começar a entender, também demora para entender o que você faz. E é difícil você, assim, desculpa te cortar, mas é difícil você ter uma equipe gigantesca boa, porque a gente está em São Paulo, assim, onde tem o maior número de profissionais da área, e a dificuldade que é para contratar uma pessoa boa é muito grande. Conta pro pessoal, quantos currículos a gente analisa? A gente faz, assim, na Nico, a gente faz super questão de participar do processo de contratação. Porque eu acho que é aí que começa todo o sucesso da empresa. Se você tem a galera boa trabalhando com você, consequentemente vai sair um trabalho bom e, consequentemente, você vai ter os clientes felizes. E retenção de cliente é o mais importante, principalmente porque a gente trabalha com um trabalho que é recorrente, né? Com recorrência. E a gente analisa, na verdade, a gente recebe 1000 currículos para fazer umas 10 entrevistas, mais ou menos. Quando o povo aparece. Então, é uma entrevista a cada 100 currículos. Aí, dessas 10, metade não aparece. Porque hoje todo mundo acha também que é social media, gente. Social media é uma face só do marketing digital. Com certeza. Aqui na Nicolé, o social media, ele é a pessoa que cuida dos copies, ele vai analisar alguns insights e repassar isso para o planejamento estratégico. A gente tem uma outra pessoa que é a parte só de designer, que vai fazer edição de vídeo, edição de foto, blá. Tem a pessoa só da gestão de tráfego, tem o atendimento, então tem toda uma equipe responsável. Então, todo mundo acha hoje que é social media, tá, mas de qual parte, né? Não, e todo mundo acha que também é gestor de tráfego. O cara fez o curso do R$60 da Hotmart. Do YouTube lá, que é de 10 minutos, fala, não, agora eu já sou gestor de tráfego. Eu sou gestor há 10, 12 anos.
Eu fiz o Google Expert Search lá uns 12 anos atrás. E tem coisa que eu ainda não sei, que eu falo, caraca, como é que eu vou resolver isso daqui, né? Então, às vezes, chega coisa que a equipe não conseguiu resolver, chega pra mim, porque eu tenho um pouquinho mais de experiência, e às vezes... não, né? O Marco é o ancião da agência, então ele sabe... Pelo menos já aconteceu pelo menos uma vez alguma coisa parecida. E aí a gente tem aqui no histórico pra Mas, a gente não sabe tudo. E aí é um pouco complicado. E pra contratar, o que eu tava falando, a cada 1000 currículos que chegam, a gente consegue contratar uma pessoa. Porque a gente faz 10, cada 1000 currículos, a gente faz 10 reuniões. Dessas 10 reuniões, a gente consegue contratar uma pessoa. Então, eu acho muito complicado esse formato de agências gigantescas que entregar para o cliente alguma coisa de qualidade. Eu acho que porque não tem profissional... também, né? Não tem aquele cuidado de... Zero. Entender a voz da marca, a voz do cliente, por trás da marca. Qual era o sonho desse empreendedor quando ele quis abrir aquele negócio? Sim. Porque ninguém abre um negócio só pelo dinheiro. E existe um sonho. E a gente pega muito essa questão de abraçar o sonho dos clientes, né? E eu acho que essa é a diferença. Com certeza. Bom, e aí a pergunta também, para finalizar, porque o pessoal aqui escolheu só pedrada. O marketing digital hoje, ele tá saturado, mais do que nunca, né? Ou ainda tem espaço? Quer responder essa daí? Quero. Tem, óbvio, gente, que tem espaço. Para quem é bom, tem espaço. Sabe para quem tá saturado? Para quem mente pro cliente que fala que em 30 dias vai funcionar. Sim. Para quem fez um curso de 15 minutos no YouTube e acha que tá pronto para ser social media. Gente, todo mundo da equipe, a pessoa é formada, fiz pós-graduação, a gente paga os cursos para o pessoal se atualizar sempre. A própria equipe é tão engajada que eles trazem para o nosso grupo coisas que a gente pode fazer, né? Uma reciclagem para a gente melhorar a entrega. E aí eu falo de entrega, a gente não trabalha com o menor preço do mercado, mas a nossa entrega é a melhor, os nossos resultados são os melhores e a gente comprova isso, né? A gente comprova isso, não tem como. Então, para quem é bom, tem espaço sim. E se você é bom, por favor, mande seu currículo para a Nicolela. É verdade. Sempre precisa de pessoas boas trabalhando com a gente. Não, isso é verdade, pode mandar. A Nico tem uma cultura muito legal. Acho que a questão dos cursos mesmo, acho que é bem legal, porque os cursos, eles ficam no banco de curso lá da agência, então, sei lá, um designer quer fazer um curso X, e aí, beleza, a gente compra esse curso, mas ele fica lá no banco de curso, então os outros podem fazer também, né? E aí... Os próprios facilitadores, às vezes, vê que a pessoa tem uma dificuldade numa área, tipo, poxa, não é uma edição X. Ele fala, faz esse curso aqui. Explica o que são os facilitadores. Legal. Os facilitadores, assim, a Nicolela começou comigo com o Marco, 2 publicitários, a gente viu que a gente poderia contratar outras áreas. Então, na Nicolela hoje tem designers, tem bastante jornalista, que mais? Redator. Então, tem um pouco planejamento. Então, que são ramificações da publicidade. E aí, a gente viu que o olho do dono engorda o porco, mas que a gente ia precisar de pessoas para conseguir escalonar essa cultura que era tão importante. E que tivesse olho de dono também, né? Que tivesse olho de dono. Então, a gente tem não só um plano de carreira super legal, Sim, que trabalha dentro dessa cultura, mas os facilitadores são os nossos olhos na Nicolela em todas as áreas. Então, cada área tem os seus facilitadores, que não é um supervisor, ele é... Uma pessoa que vai te direcionar melhor para quando você entra na equipe, para você entender talvez melhor o cliente, para te ajudar no início nas reuniões. Então, o facilitador foi a forma que a gente encontrou como solução para entregar cada vez melhor, né? E para facilitar para a equipe mesmo, né? Para engajar a equipe cada vez mais. E nesse caso, por exemplo, o facilitador fala, Marco, fulano tá com um probleminha aqui, tá com um pouco de dificuldade, sei lá, em diagramação. A gente vai procurar um curso de diagramação, ou na maior parte das vezes o facilitador já vem com curso, né? Com curso, o curso é esse, custa X, vamos comprar? Vamos, beleza. Então, eu acho que é bem legal nesse sentido também. Dentro do nosso plano de carreira, a pessoa só passa para uma próxima fase quando ela tem uma pontuação que toda a equipe ela dá para saber que foi trabalhar com essa pessoa durante 12 meses. Pra gente analisar pontuação social. A pontuação social. Porque ninguém merece trabalhar com gente que é um porre, a verdade é essa. A equipe, nossa equipe é bem legal, bem legal. E normalmente, quando a pessoa ela não se encaixa, logo ela sai, porque ela vê que ela não tá dentro, né, da atmosfera que a Nico traz, da vibe que a Nico traz. Me perdi. Não, você tava falando das pessoas que... E aí, tem a pontuação social, que é do trabalho. Pontuação social, verdade. E
ela precisa trazer pra gente o resumo dos cursos que ela fez. Isso é verdade. Pelo menos um curso ela tenha que ter feito nos últimos 12 meses. Se não fez nenhum, não adianta. Não tem choro, não tem vela, não. Você pode ser o melhor colaborador, senão vai passar pro próximo. Sim. Não, e também tem que ser um momento de ser facilitador. Então, além de fazer os cursos e se especializar ainda mais, a algum momento você vai ter que transmitir esse seu conhecimento para as outras pessoas, né? Então entra uma pessoa nova e aí esse facilitador ajuda nessa questão. E tem facilitador em todas as áreas. Então tem facilitador na parte de redação, tem facilitador na parte de design, e é isso, a gente vai para todas as áreas. Vai replicando. Bom, pra gente encerrar um pouco o nosso podcast, então qual que é o maior conselho que a gente daria para uma pessoa hoje que quer crescer no digital? Acho que paciência, consistência, como tudo na vida, né? Conexão. Conexão. Essência. Verdade. Eu acho que precisa de tudo isso. E não existe fórmula mágica, não existe receita. Você vai ter que testar. Você não vai ter que olhar para marketing. Você vai ter que olhar para dentro e falar, se eu fosse o meu seguidor, se eu fosse o meu cliente, o que eu ia querer ver nas minhas mídias, né? O que ia ser gostoso de assistir? Por que eu compartilharia esse conteúdo? Esse conteúdo ia, né, vender o meu negócio? Então, acho que esses são pontos importantes para você sempre fazer uma autoanálise. E aí, por último, como as pessoas podem se conectar hoje com a Nico? Através do Instagram, né? Eu acho que é o jeito mais fácil. Então, Nicolela Publicidade ou no site nicolelapublicidade.com.br. Lembrando que Nicolela é com 2 L's no lá. Nicolella. É isso aí. É isso, gente. Queria muito agradecer a vocês. Esse episódio foi muito especial pra gente. Sim. Tava pra sair, nunca saía. Então, eu espero que vocês tenham gostado. E aí, depois a gente pode fazer um próximo com outras dúvidas, que a gente recebe dúvida todos os dias. Sim, bastante coisa. Depois a gente pode marcar mais um episódio desse do NicoCast. Foi um prazer ter vocês aqui. Até a próxima. Até.